Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Que a luz do Mestre Jesus esteja conosco nessa oportunidade abençoada que Ele concede a cada um de nós. E o tema proposto para a noite de hoje é que pudéssemos falar um pouquinho sobre a aceitação. O que nós entendemos sobre aceitar alguma coisa? As dificuldades que nós trazemos na nossa vida. Quem de nós que aqui estamos encarnados num planeta de provas e expiações, que é o planeta Terra, quem de nós que não apresenta de vez em quando uma insatisfação? Quem de nós que porventura às vezes estamos alegres, estamos felizes e somos acometidos por um momento de tristeza que às vezes a gente nem sabe de onde vem? Aquele pontinho que às vezes nos incomoda, aquela coisa que fala dentro de nós e nós não sabemos o porquê. E por vezes, quando nós comparamos uns com os outros, dentro da nossa própria família, dentro do nosso local de convívio, nós ficamos com baixa autoestima. Nós achamos que somos menores que os outros, nós achamos que somos mais infelizes que outras pessoas e questionamos, dentro da criação divina, dentro da estrutura de Deus, como que nós podemos compreender essas nossas dores e essas nossas dificuldades? Com todo o respeito que a doutrina espírita parte para qualquer religião, mas é notório observar que a doutrina espírita, ela não nos impõe nada. A doutrina espírita, ela nos traz o esclarecimento e a ação do nosso livre-arbítrio. Nós podemos acatar ou não. E a doutrina esclarecedora, ela está sempre baseada no Evangelho de Jesus. As palavras do Jesus, junto ao Consolador prometido, que é a doutrina espírita, nos traz esse esclarecimento, que nos traz essa paz. Então, muitas religiões que talvez não buscam a explicação espiritual, que não compreendem o processo reencarnatório ao qual todos nós estamos, diante de alguma dor, é muito normal nós vermos os líderes religiosos dizerem: Deus quis assim, aceita porque é a vontade de Deus. Mas nós vamos mais ainda: será que Deus deseja o sofrimento? Ou será que o sofrimento nada mais é do que a reação dos espinhos que nós já plantamos em nosso passado? É muito normal a gente escutar, até mesmo dentro do meio espírita, muitas pessoas falarem: nós somos frutos de várias vidas. E não, nós temos uma única vida, uma única existência. Nós somos seres imortais, mas nós já passamos por vários estágios, por corpos diferentes, por sexos diferentes, por estruturas diferentes. E no nosso passado, muitas vezes nós trazemos luzes em nossas mãos, nós trazemos conquistas, nós trazemos vitórias, mas todos nós que estamos encarnados em um mundo de provas e expiações, trazemos os nossos espinhos, e estamos nesse exato momento no maior exemplo da misericórdia divina, que é a hora da retirada dos espinhos. Um exemplo disso, onde nós gostamos sempre de citar, que é André Luiz. A literatura de André Luiz é aquela literatura de apoio às obras de Allan Kardec. E existe no seu livro Missionários da Luz, aqui a imagem acho que não ficou muito boa, mas nesse livro ele narra o processo reencarnatório. Como que é a nossa reencarnação? Existe um centro de reencarnação, mas antes de falarmos de André Luiz, nós devemos buscar sempre pautar as nossas falas, os nossos estudos na casa espírita, nas obras de Allan Kardec. Quando nós buscamos alguma explicação, algum vídeo, alguma explicação no YouTube que tem muito eu ou muito eu acho, nós não estaremos certos diante da doutrina espírita, porque nós baseamos sempre naquilo que Allan Kardec fala, através da mensagem dos Espíritos. E no livro dos Espíritos, na questão 258, Kardec faz a pergunta aos Espíritos: no estado errante, ou seja, quando o Espírito está sem o seu corpo físico, antes da nova existência corpórea, o Espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Ou seja, quando nós estávamos recebendo a preparação para reencarnar, para receber esse corpo, nós já saberíamos o que nós passaríamos aqui na Terra?
nós já saberíamos a família ao qual nós estaríamos, o trabalho que exerceríamos, os convívios sociais. E a resposta dos Espíritos foi: Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Nós somos livres, mas existe uma força motora que é a força do processo evolutivo. Nós não podemos ficar estacionados, como diz aquela frase, ou se vai pelo amor ou se vai pela dor. Então, quando o livro dos Espíritos nos mostra que nós temos esse livre-arbítrio e podemos estar cientes dessas provas, nós buscamos esse livro Missionários da Luz, aonde essa senhora chamada Anacleta, ela está verificando como seria o seu corpo físico. É interessante que quando a gente faz um estudo no campo da genética, a genética ainda, ela não busca a compreender o porquê que nós recebemos tais genes dos nossos pais. Nós fazemos cálculos de probabilidades porque ela diz que é o acaso. Então nós imaginamos que o pai e aquela mãe que não se uniram ao acaso têm vários filhos. Um deles apresentou uma determinada anomalia genética. Para a ciência, isso é o acaso. Mas se fosse o acaso, Deus seria injusto. Por que um filho apresenta uma anomalia e o outro não? Por que nós, irmãos de mesmo sangue, somos tão diferentes? Deus não erra. Deus é a perfeição, pelo que a doutrina espírita nos mostra. E tudo existe uma explicação e um porquê disso. E nesse livro, a Anacleta, que é essa mulher, ela pede um corpo um pouco diferenciado. Ela pede à equipe de planejamento reencarnatório que ela nasça com um problema na glândula tireoide. Ela iria encarnar junto a alguns pais que iriam conseguir fornecer genes para ela ter esse desalinho da tireoide. Por que ela pede isso? A consciência dela era um pouco pesada, porque existia 3 espíritos em zonas bem trevosas que precisariam reencarnar e receber um auxílio muito grande. Ela deveria ajudar esses espíritos, mas ela diz que no tempo passado ela prejudicou esses 3 filhos, porque ela permitiu tudo para essas crianças. Ela nunca falou não a essas crianças. Todas as pessoas estavam erradas, menos as suas crianças. Então essa permissividade dela abriu campo para que eles fossem a campos e que chegassem a zonas muito trevosas. E mais do que isso, ela pede o desalinho na tireoide porque, enquanto encarnada, a preocupação dela era o corpo, não era a maternidade dela. Ela pede esse desalinho na tireoide para que o seu corpo não tivesse a perfeição e ela não tivesse tanta atração no campo das emoções sexuais e destinasse as suas energias para o cuidado daqueles espíritos aos quais ela falhou no passado. Então, André Luiz fala em agenda cristã. A prova, ou seja, as dificuldades que nós todos trazemos, ela é tortura. Sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. Quando a gente está bem, a gente não tem aquela mola propulsora para correr atrás. Mas quando algo nos incomoda, a gente cria forças, cria raciocínios para buscar a resolução desses problemas. Aí está as dificuldades em nossa existência atual. Partindo então de uma outra segurança que a doutrina espírita nos fornece, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Seria as explicações de Jesus, somado àquilo que a voz dos Espíritos nos coloca como esclarecimento. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, é dito que bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza e sua perseverança. O que Jesus quis dizer nas fontes bíblicas? Bem-aventurados aqueles que estão aflitos. Ou seja, felizes são aquelas pessoas que estão em aflição, mas não é a aflição de viver aquele momento, é a aflição de buscar as respostas para o nosso progresso espiritual, para buscarmos saídas diante dos problemas que nós trazemos. Então nós podemos compreender que, mesmo diante das dificuldades que todos nós atravessamos, alguns mais, outros menos, por um momento mais, por um momento menos, nós podemos compreender que estamos no momento da misericórdia divina. Recebemos um corpo físico para que o nosso espírito se manifestasse na terra e pudéssemos aqui fazer a retirada desses espinhos do nosso passado.
E no Evangelho de João, no capítulo 14, é dito que: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Somando, a gente busca o Evangelho segundo o Espiritismo, um recado aos espíritas. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então as nossas dores não são apenas aquela vontade de Deus e larga para lá. Nós temos que amar e nos instruirmos do porquê das dores no mundo de provas e expiações, porque as dificuldades nossas e dos nossos irmãos, e aonde nós podemos, de forma humana, de forma cristã, como fomos orientados por Jesus, a sanar a dor do outro, para que a nossa dor possa ser sanada. Eis então o Consolador prometido que Jesus nos fala, é a doutrina espírita, que chegaria para explicar que, antes de um corpo físico, nós somos seres espirituais, nós somos seres imortais. Partindo de outra base também do Livro dos Espíritos, nós buscamos a questão 988. Kardec faz a pergunta: há pessoas cuja vida ciscou em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesmas, se conservam isentas de cuidados. Provará essa existência ditosa que eles nada têm que espiar de existência anterior? A pergunta do século XIX, feita por Kardec e tão presente hoje na nossa vida de rede social. Parece que muita gente não tem problema, parece que tem pessoas que não precisam fazer nada porque não tem dificuldade na sua vida. Mas aí vem a resposta dos Espíritos: conheces muito dessas pessoas? Enganas-te se pensas que há em grande número. Não raro, a calma é apenas aparente. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se senão exercendo a sua atividade. Se adormece na indolência, não se adianta. Ou seja, todos nós trazemos esses espinheiros. Estamos nesse momento que, por mais que enxergamos uma pessoa e achamos que às vezes só existe alegria, muitas vezes ela carrega consigo uma pedrinha, um espinho que a dificulta, que a atormenta, mas quando desenvolve-se a fé, a coragem, a sabedoria, ela consegue o exercício da vitória. E nessa imagem que nós colocamos, que está em João, capítulo 8, versículo 7, nós lembramos daquela passagem da mulher adúltera. Quantas vezes, diante das dificuldades do mundo e das dores, as pessoas são sedentas por um auxílio e recebem muitas vezes críticas, ofensas, pedradas? Quantas pessoas são denominadas pelas estruturas religiosas como pecadoras, como imundas, como sem direito de auxílio? E a gente volta em Jesus, que é o mestre maior. Quando aquela mulher era adúltera, estava para ser apedrejada, e Jesus, no seu momento de sabedoria, lhe diz: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Nós observamos que a adúltera passava por algum erro, assim como os nossos erros, mas as dores eram muito mais intensas nas mãos daquelas pessoas que iriam atirar pedras. Porque quando nós queremos atirar uma pedra em alguém, é porque a dor é muito maior em nós. Nós queremos ofuscar a nossa dor, demonstrando a dor do outro. Isso é interessante, essas passagens de Jesus, quando a doutrina espírita nos esclarece essas verdades. E entendemos que a doutrina espírita não impõe, não nos cobra nada, apenas nos orienta e nos esclarece que nós podemos ser homens melhores. Para entender então essas nossas dores, nós buscamos uma outra fonte literária de André Luiz, que é o livro O Mundo Maior. Para que a gente vá fazendo um resumo, para não ficar muito extenso, ele fala que a nossa mente é como se fosse um castelo de 3 andares. No andar de baixo, que seria como se fosse um porão, vamos imaginar aqui na casa espírita agora, que existe um porão aqui embaixo. Esse porão, ele representa as nossas vidas passadas. Tem um tesouro guardado lá dentro, tem algumas joias guardadas lá dentro, que refletem as coisas boas que nós já conquistamos. Mas também existe ali alguns espinhos, existem alguns animais peçonhentos, existe um mau cheiro do porão, que são aqueles atritos do nosso passado.
são as dificuldades que nós semeamos no passado. Mas através da misericórdia divina, nós estamos hoje no consciente. Então o porão seria o subconsciente, e estamos hoje no nosso presente, na consciência, através da misericórdia divina, com o corpo físico, para desenvolver o hoje. Então, esse andar ao qual nós estamos seria representado por tudo que nós estamos vivenciando agora, tudo que nós estamos experimentando e conquistando, tudo aquilo que a gente está aprimorando. E a nossa meta maior seria o terceiro andar, que é o superconsciente, é aquilo que nos liga à meta superior e que todos nós, cedo ou tarde, teremos que chegar. Então nós entendemos que essas dores que muitas vezes nós trazemos é o porão que às vezes nos incomoda. Quando a gente vai receber uma visita na casa e tem esse porão sujo, a gente não vai levar a visita para lá. Mas às vezes vai sair um animal peçonhento lá de dentro, o cheiro vai incomodar, alguma coisa vai cutucar a gente ali no andar de cima. Às vezes a gente está bem, está feliz, quando vê a gente fica para baixo. Aí, até mesmo dentro da doutrina espírita, muitas pessoas falam, é influenciação espiritual. Nem sempre. Às vezes é o nosso porão que está falando, ó, me limpa aí que está na hora. Você está justamente nesse andar, nesse momento, para fazer essa limpeza o máximo possível que você conseguir. Então, estamos no momento de identificar o nosso porão e fazer a limpeza. Só que é muito normal, até mesmo por uma tradição, às vezes dentro das religiosidades que existem, nós fugirmos do nosso porão. Porque o orgulho, a vaidade, ele impera de certa forma. O pai, ele cria um filho, às vezes, para ser o maior, para ser superior, para ser bem renomado, e nunca que ele vai poder demonstrar o seu porão. E quando essa criança, às vezes, começa a jogar o porão para fora, um choro, uma revolta, ele é obrigado a ficar quieto. Ou seja, é proibido chorar, você tem que ser o melhor, você tem que passar na frente das pessoas, você tem que ter um nome, você tem que ter valores, e aquele porão vai só crescendo e acumulando e se transforma nessas dores que nós passamos. Mas nós buscamos um espírito que eu particularmente gosto muito, que é o espírito Hamed. O livro Renovando as Atitudes, as dores da alma e os prazeres da alma são ensinamentos perfeitos para que a gente possa internalizar o sentimento. Então, na hora que ele fala algumas expressões, parece que ele está falando para a gente. Na hora que dá vergonha de ler o livro, parece que ele falou para mim, né? Justamente aonde eu estou na falha, e a gente lê aquilo, a gente fica satisfeito. E ele fala no livro Renovando as Atitudes: aceitação não é adaptar-se ao modo conformista e triste de como tudo vem acontecendo, nem suportar e permitir qualquer tipo de desrespeito à nossa pessoa. Antes, é ter a habilidade necessária para admitir as realidades e avaliar os acontecimentos e promover mudanças. Aceitar não é estacionar. Ele diz que aceitar é conhecer o erro, lembrando que nós não precisamos nos envergonhar dos nossos erros, porque todos nós os temos. Nós precisamos encontrar meios de trabalhar essas nossas imperfeições. E ele diz no livro As Dores da Alma: é preciso saber lidar com as nossas emoções. Não devemos nos censurar por senti-las, mas sim julgar a decisão do que faremos com elas. Então, quando nós entendemos que nós trazemos essas dores, pelo menos quando a gente aceita e entende que nós somos amados por Deus pela misericórdia divina, nós já estamos dando o nosso primeiro passo. E mais, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, é dito: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Por que Jesus fala, bem-aventurados aqueles que estão chorando? Bem-aventurado aquele que encontra a sua dor, a sua dificuldade e sabe qual o seu papel aqui no planeta Terra, que é ajustar aonde existe o erro. E Hamed fala, a felicidade somente fica fora do nosso alcance quando não aceitamos a perceber a nós mesmos. Então nós visualizamos um padrão social que exige várias tendências materialistas, tendências pessoais, e nós esquecemos de nós para seguir aquilo que o outro manda. A gente vai às vezes se moldando naquilo que a sociedade coloca como certo, e por vezes a gente se sente infeliz,
Porque a gente busca tudo em volta para ser feliz, que a sociedade coloca como certo, e a gente fala, não resolveu nada. Mas aquela pessoa dentro da simplicidade, dentro da sua humildade, e fala, eu sou pequeno, mas eu preciso trabalhar isso. E vai ser com qualquer ação de amor que eu vou fazer na minha vida. Essa pessoa encontra felicidade. E ele fala também que a autoaceitação é um dos desafios que recebemos na vida. Ou vivemos como pessoas libertas do julgo alheio, ou aceitamos ser manipulados e viver afastados ou separados daquilo que sentimos e pensamos. Se a gente voltar aqui mesmo na cidade de Lavras, século passado, quantas pessoas foram presas porque eram espíritas? E se elas aceitassem o julgamento? E se elas não lidassem e trabalhassem para erguer esse movimento espírita? E a gente pensa, quantas coisas a gente está aqui justamente porque a nossa intuição fala, é esse o caminho. Mas se a gente for escutar algumas pessoas, a gente desvia dessa estrutura e desse caminho. E existem várias passagens no Evangelho em torno disso. Mas umas delas, a gente vê aqui, a mulher que sofria de uma hemorragia. Mas antes disso, eu vou trazer aqui uma explicação de uma palestrante, uma estudiosa, que é a Anete Guimarães. A Anete Guimarães, ela fala sobre a questão da reclamação na nossa vida. O quanto que às vezes a gente está com um problema e a gente começa a reclamar e o negócio está mais errado. Ela fala que toda vez que nós reclamamos, nós vamos trabalhar numa área do cérebro chamada de hipocampo. O que o hipocampo faz? Ele trava o nosso pensamento para o futuro e começa a abrir o arquivo do nosso passado. Então eu reclamo de alguém que eu convivo lá na minha família. Eu não consigo pensar em coisas para frente, em soluções no meu futuro, porque eu fico abrindo esses arquivos do passado, até mesmo de existências anteriores, abaixando as vibrações e às vezes abrindo até para doenças no corpo. Mas ela fala também que existe uma outra área do cérebro, chamada de lobo frontal, que é aquela área que nós ativamos quando a gente quer promover solução na nossa vida. Então, quando a gente tem um problema, se a gente reclama, a gente trava. Se a gente pensa, eu vou resolver isso, eu sou filho de Deus, eu estou encarnado justamente para isso, e o meu momento é agora, o lobo frontal se abre, os hormônios começam a ser ativados, os movimentos ficam alterados. É como se a gente liberasse essa energia criadora que todos nós trazemos. E o exemplo claro disso é aquela mulher, na passagem bíblica, que sofria de uma hemorragia para mais de 12 anos. É muito notório quando a gente lê ali o Levítico e o Deuteronômio, a gente fica pensando, não é possível que essas leis existiram, mas eram leis à época de Moisés. A mulher, quando tinha hemorragia, ela era tratada como impura. Se a mulher desse à luz a uma criança, ela também estava impura naquele momento. Eram coisas da época de Moisés que para aquele tempo foi necessário, mas hoje não. Por isso que certas coisas do Antigo Testamento a gente tem que rever através da explicação de Jesus e mesmo da doutrina espírita. E aquela mulher, tratada como impura, tinha buscado todos os recursos possíveis para ser curada, recursos materiais, e não conseguiu. Mas ela fala, se Jesus vai passar por aqui, eu posso tocar nas vestes dele e ser curada. E ela enfrenta uma multidão, toca nas vestes de Jesus, e Jesus fala, alguém me tocou. E quando aquela mulher aparece, ele fala, a tua fé te salvou. Aquela mulher foi curada. Isso demonstra muito as dificuldades da nossa vida. Essas dores que a gente passa, aqueles momentos difíceis, aquelas crises, as tribulações com alguém, é a hemorragia dessa mulher representada. Mas nós temos dois momentos: aceitar que Deus quer a gente com essa hemorragia a vida inteira, que a gente foi criado para sofrer, ou nós podemos buscar a Jesus no seu ensinamento. Não um ensinamento de letra, ensinamento de casa espírita ou de religião, ensinamento das nossas 24 horas e a nossa capacidade de exercer o amor. Quando nós buscamos a Jesus, Jesus não está em figura, não está em imagens, não está em pessoas. Uma coisa que eu sempre falo, doutrina espírita não tem hierarquia, não tem representante, todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos para trabalhar em favor do bem e para o exercício desse bem. Então, quando nós olhamos alguém que a gente pode desenvolver o amor, ali está Jesus.
É ali que a gente cura as hemorragias da nossa existência. E no livro Os Mensageiros, que é esse livro, o meu é da capa antiga, que ele já está velho, essa seria a versão mais nova da coleção. Ele até que vai virar filme agora em janeiro, né, que é a segunda parte de O Nosso Lar. Tem um capítulo que eu gosto muito que chama A Queda de Otávio. Otávio tinha muitos débitos reencarnatórios e ele tinha débito com alguns espíritos. E ele participa do seu planejamento reencarnatório. Ele iria ganhar um corpo, ele iria apresentar faculdades mediúnicas e ele iria chegar à Terra para trabalhar naquela mediunidade com Jesus, na assistência social. E ele pede, no plano espiritual, uma orientação. E as pessoas disseram para ele, nessa orientação, seus instrutores: nessa encarnação, você não vai se casar, porque o seu trabalho vai ser tão intenso com a mediunidade, e mais, a sua madrasta, ela vai desencarnar e vão ficar 6 crianças órfãs. Essas crianças são os espíritos que você tem débitos, então você vai recebê-los como filhos e vai trabalhar na sua atividade mediúnica. Ele aceita com emoção, com gratidão e volta à Terra. Quando ele chega ali na adolescência, a energia sexual era muito forte e ele já começa a desviar as suas ideias para a questão da sexualidade. Ele procura até mesmo médicos para orientação. E a orientação que ele recebe, juntamente com a sua ideia, é que ele buscasse paz e equilíbrio na bebida alcoólica e no sexo desvairado. Então ele começa a andar com muitas mulheres, não por amor, não por sentimento, mas apenas por prazer. A madrasta morre, desencarna, as crianças ficam órfãs e ele fala: eu não tenho obrigação de cuidar de nenhuma, elas continuaram órfãs. Os espíritos tentavam a todo momento trazer as intuições, ajudá-lo a voltar ao seu caminho de planejamento, mas ele não fez. Uma das mulheres com que ele se envolveu, ela acaba engravidando, ele tem que casar à força, reencarna um espírito muito difícil e começa um processo de obsessão intenso sobre ele. Aos 40 anos ele desencarna, vítima do álcool e da sífilis, e retorna ao plano espiritual em remorso, em cabeça baixa, porque todas as dificuldades que ele teria enquanto encarnado seriam as bênçãos que levariam ele a novos caminhos de paz. Então às vezes a gente pensa, quais as dificuldades que às vezes a gente traz? Mas se a gente está com saúde, com força para vencer e com fé, peçamos a Deus que nós temos a condição. Não vai ser colocado um saquinho de areia maior do que aquele que o nosso ombro não consegue. E isso vem de um planejamento. A gente aceitou esse planejamento. Então a gente, quando pensa na visão social, é claro, às vezes a gente vai ser taxado como bobo, vai ser taxado como errado, mas quando a nossa intuição fala de acordo com aquilo que o Evangelho nos pede, para o nosso bem e para o bem daqueles que estão ao nosso lado, certamente estamos no caminho certo. E para que a gente possa finalizar, um dos exemplos que eu gosto muito de trazer à Casa Espírita, nas nossas palestras, é esse livro aqui, ó. Todo ano, vocês sabem que existe a Feira do Livro Espírita. Inclusive a Aliança Municipal Espírita já está organizando, né, nós fazemos lá parte da comunicação, já está sendo organizada a feira desse ano. A gente ficou um tempo, né, na pandemia distante com a feira virtual e ela volta. E sempre quando a gente entra na Feira do Livro Espírita, tem um livro que a gente bate o olho e nos chama atenção. No ano de 2018, esse livro estava bem, até bem quase perto do chão, eu passei e me chamou a atenção. Peguei o livro, olhei assim mais ou menos, falei, vou comprar esse livro. O título é O Gigante Deitado, a história de Jerônimo Mendonça. Quem foi Jerônimo Mendonça? Um espírita, trabalhador ali na cidade de Ituiutaba, e ele, quando jovem, ele era um esportista, ele gostava de jogar futebol, e ele tinha um corpo mais atlético, e ele conta, rindo nos seus casos, que ele olhava para o espelho e falava: meu corpo é igual ao do Tarzan, e ria bastante, que ele gostava do corpo dele, e saía com as pessoas. Em determinado momento, ele começou a desenvolver uma artrite reumatoide, e ele começou a usar uma muleta. Da muleta ele passou para uma cadeira de rodas, da cadeira de roda ele passou por uma cama ortopédica. Ele não movimentava mais o corpo, e ele ficou preso nessa cama. Depois que ele foi para a cama, o coração, segundo os médicos, estava por um fio, podia desencarnar a qualquer momento.
tinha febres intermitentes. Ele tinha que dormir com esse peso, se não me engano, 20 a 30 quilos no peito para abafar dor. Então ele dormia e ficava 24 horas com esse peso e um ventilador do lado no máximo para refrescar um pouco, fora as febres que ele sentia. E para piorar, ficou cego dos 2 olhos. Então ele não enxergava, não movimentava e tinha todo o seu corpo paralisado. Dizem que a angulação da cama, ela era exata. Se deitasse a cama, o coração poderia parar. Se levantasse a cama, também. Então aquela cama tinha que ficar sempre naquela posição. E como ele era ativo na caridade na cidade dele, uma vez uma repórter foi entrevistá-lo e falou para ele: Jerônimo, qual que é o seu maior desejo? Qual a maior vontade que você tem na sua vida? Ele parou um tempinho e falou assim: um dia consegui deitar de bruços, porque nem isso ele conseguia fazer. Ele só tinha essa única posição, ele não podia virar o corpo. E o mais interessante, todas as pessoas que conviviam com ele diziam que ele contava piada, ele fazia trovinha, ele ria com todo mundo, e todos os casos difíceis dele, ele transformava em risada. Um dia um amigo desencarnou e chamaram ele para que ele pudesse ser levado até o cemitério para fazer uma oração. E levaram a cama dele, porque sempre carregavam a cama dele, e ele fez uma oração muito bonita, as pessoas se comoveram, enterraram o amigo e esqueceram o Jerônimo dentro do cemitério. Horas depois que lembraram que ele tinha ficado e foram pegar. E ele mesmo conta o caso vivo. E tão interessante porque ele arrumaram uma Kombi para ele e ele rodava cidades fazendo palestra. Ele mantinha o serviço de caridade na cidade com um telefone do lado. O meu irmão ajudava, ele pedia assistência e tinha uma rede de assistência para muitas crianças na cidade de Tuiutaba. A mãe dele não era espírita, só ele era espírita, e se não me engano eram 9 ou 10 irmãos. E ela falou um dia para ele: olha, Jerônimo, dos 10 filhos que eu tenho, eu acho que eu estou pensando em acreditar nessa reencarnação sua. Porque dos 10 filhos que eu tenho, você é o único que não para em casa e é o único que manda. Porque ele trabalhou efetivamente, não só para o movimento espírita, mas por ele. Ele transformou a sua dor em um palco de luz por onde ele passava. E assim, para que a gente não fique muito extenso, eu estava remodelando, estudando esse final de semana um pouquinho o tema, e com a graça de Deus a doutrina espírita nos fornece muitas pessoas boas, muitos amigos. E um deles foi a Poliana, lá do Augusto Silva. Eu estava acabando de preparar, ela me mandou essa música. Ela falou: Rodrigo, dá uma olhada nessa música, eu estou viciado nessa música. Mandei mensagem para ela, falei: beleza, agora quem viciou fui eu, já está lá dentro da palestra a música e ela não saiu da cabeça. E eu peguei um pedacinho, ela chama Canção para Cristo, de Denis Soares. E o interessante são as palavras: minha força é a fé que parte desse nome, que remove montanhas em nome do amor, leva a felicidade onde mora a dor, o alimento da alma para os que têm fome. Buscarei os caminhos da fraternidade, falarei dos exemplos que eu mesmo vi, praticarei a fé, o amor, a caridade, amarei ao próximo como amei a ti. Para que a gente finalize então, finalizemos com aquelas historinhas de Chico Xavier. A gente estava andando pela rua, levou um tropeção e tomou um tombo. Levantou bravo, xingando. Na hora que ele pensou em levantar, Emmanuel já estava do lado dele e falou: Chico, agradece o tombo. Ele falou: mas não é possível, você aparece toda hora, eu acabei de quase que machucar aqui, eu vou ter que agradecer o tombo. Ele falou: agradece o tombo. Aí o Chico levantou, naquela paciência que um dia, se Deus quiser, todos nós vamos ter, e falou: meu pai, obrigado por esse tombo. Obrigado por ter caído aqui na rua e me ter machucado. Obrigado por eu estar seguindo. E foi embora. À noite, tinha trabalho na casa espírita. Reunião de desobsessão, reunião mediúnica. Emmanuel aparece depois da reunião. Chico, tinha um grupo de espíritos ao seu lado que te empurravam. Eles queriam ver você com a vibração lá embaixo para a reunião dar errado aqui à noite. Ainda bem que você agradeceu, porque a reunião deu certo. Então que a gente possa, dentro dos nossos tombos, tem dia que não é tombo, tem dia que é um desastre, mas que a gente não leve essa vibração baixa para os caminhos, porque o nosso lar depende da gente, o nosso trabalho depende da gente,
a nossa assistência, onde quer que seja, a casa espírita, ela depende da gente e nós dependemos uns dos outros. O valor da doutrina espírita: todos nós estamos nesse progresso para amar, para ser amado, para olhar o outro, entender que ele tem defeito, porque ele também entende o nosso defeito e a nossa dificuldade. E estamos aí nas mãos de Deus para gerar esse progresso e esse amor para o nosso mundo. A gente tem visto falar muito, né? O mundo vai passar por dificuldades, a terra vai passar por pontos tenebrosos, mas a gente tem o amor de Jesus. Se vem, é porque é hora de trabalhar, é hora de amar, é hora de executar o perdão, a humildade e o carinho aonde quer que a gente esteja. Que Jesus nos abençoe.